Então, começando aqui no Excel, o ajuste do modelo linear. Temos aqui esse exemplo. Na coluna A está o tempo em que foi feita as medições. E na coluna B, Y, a quantidade de doença no formato de proporção. Então, primeiro de tudo, para a gente verificar esse modelo, vamos inserir um gráfico de dispersão, apenas para verificar como seria mais ou menos a distribuição desses pontos ali entre os eixos X e Y. Então aqui nomeamos algumas linhas, né, com o R, o Y0, que serão então os nossos parâmetros de ajuste, né? O R, o taxa de progresso da doença, Y0, o inóculo inicial, e o R2, que é o coeficiente de determinação, né? Ou seja, uma medida da qualidade do ajuste desses modelos. Então, para o ajuste desse parâmetro R, que também é conhecido como a inclinação da curva linear, vamos utilizar essa função do próprio Excel que chama inclinação. Então, escreve inclinação, abre parênteses, seleciona os valores de Y conhecido, ponto e vírgula, selecione os valores de X conhecido, fecha o parênteses, Enter. Isso já temos então esse valor do R ajustado, 0,0171. O valor de y0, no modelo linear, ele também é conhecido como intercepto. Então, vamos utilizar esta função interceptação, uma função ali do próprio Excel. Então, selecionamos os valores de y conhecido, os valores ali na coluna B, ponto e vírgula. Selecionamos os valores de x conhecido, Enter. Temos esse valor, então, de y0 ajustado, menos 0,04. E, por fim, o coeficiente de determinação, o R2, ou também chamado de R quadrado, também tem uma função no próprio Excel, RQuad. Né? Então, selecionamos os valores de Y conhecido, ali na coluna B, novamente os valores de X conhecido, ali na coluna A, Enter, já vai dar esse valor do coeficiente de determinação, 0,9682. E para finalizar, vamos adicionar aqui uma coluna com os valores previstos pelo modelo. Então, seriam os valores de Y, né, o valor da quantidade de doença para cada um daqueles tempos, mas que são os valores que o modelo irá prever. Tá? Então, um pouquinho diferente dos valores medidos. Então, para isso, nós vamos reescrever a nossa equação, né, do modelo linear. Então, o modelo linear é y0, eu seleciono a célula B11 e preciso fixá-la colocando esse símbolo de cifrão antes da letra e antes do número. O atalho do teclado para fazer isso é o botão F4. Então, modelo é Y0, mais a taxa de progresso da doença. Eu seleciono a célula A11, onde que tem o valor de R, né? Também fixo apertando ali o botão F4, né, para colocar o cifrão, multiplicado pelo tempo. Então, seleciono o tempo, A2 seria o primeiro tempo, tenho o valor ajustado ali para esse primeiro tempo, e depois eu posso arrastar essa seleção para copiar a fórmula para as demais células. Então vejam ali, naquela coluna C, os valores previstos pelo modelo. Tá? São bastante próximos aos valores medidos, aos valores observados, mas ligeiramente diferentes. Então, dando sequência, um novo exemplo, o ajuste do modelo exponencial. Então, temos ali também, na coluna A, as medidas do tempo, e na coluna B, o Y, que seria a quantidade da doença em proporção. Inicialmente, também vamos fazer um gráfico de dispersão para observar como fica a distribuição desses pontos no gráfico. E aqui eu preciso, então, aplicar aquelas transformações para linearização do modelo. Lembrando que, para o modelo exponencial, essa transformação é apenas o logaritmo natural do valor da quantidade de doença, tá? Ou seja, o ln de y. Então, digito a fórmula igual a ln, seleciono a célula B2, que é o primeiro valor da quantidade de doença, Enter, tenho esse valor transformado. Tá? E depois, então, eu posso arrastar essa fórmula, né, para preencher para as demais células. Então, semelhante ao modelo linear, vamos ajustar então também a taxa de doença R, o inóculo inicial Y0 e o coeficiente de determinação R2. Para o ajuste da taxa de progresso da doença R, não vai mudar a função que vamos utilizar.
sempre é essa função aqui, inclinação. No entanto, vejam aqui que para o modelo exponencial, eu vou aplicar essa fórmula aos dados transformados. Então, eu vou selecionar os valores na coluna C e na coluna A. Tá? Então, esse aqui já dá direto o valor da taxa de progresso da doença R. No entanto, para ajuste de y0, né, o inóculo inicial, eu preciso fazer o caminho inverso da transformação. Então, eu vou fazer a destransformação daqueles dados, já aplicando a operação contrária. Se lá no caso eu transformei fazendo o ln, né, o logaritmo natural, agora eu vou aplicar a operação matemática contrária, que é o exponencial. Né? Então, vai ser exponencial, abre parênteses, da interceptação dos valores, a seleciona ali da coluna C e da coluna A, né, e Enter. Isso aqui então vai dar o valor de y0. E uma mudança em relação ao modelo linear, nós vamos calcular o coeficiente de determinação, o R2, o R quadrado, como a concordância entre os valores previstos e os valores observados deste modelo. Então, antes de tudo, precisamos preencher essa coluna dos valores previstos. Então, aplicando a fórmula do modelo, que é igual ao inóculo inicial, seleciono a célula B11, fixo ela, que multiplica o exponencial da taxa de progresso da doença, a célula A11, fixo ela, que multiplica pelo tempo. Fecho parênteses, dá um Enter e tem então o valor previsto para aquele tempo. Arrasto ali para copiar esses valores para as próximas células. E por fim, então calculamos esse coeficiente de determinação, né, utilizamos a mesma função, o R quadrado, só que agora é aplicada entre a coluna B, que são os valores observados, e a coluna D, em que estão presentes os valores previstos pelo modelo. Então, nosso coeficiente de determinação, nesse caso, 0,9844. Então, continuando, aqui um exemplo então para o modelo monomolecular. Vamos começar fazendo o gráfico de dispersão, né, para ver a distribuição desses pontos no gráfico, apenas para efeito de ilustração. E na sequência, vamos fazer o ajuste dos parâmetros. Então, primeiro, precisamos aplicar a transformação. Então, lembre daquela fórmula, né, que era o monito. Então, igual o logaritmo natural de 1 dividido por 1 menos o valor de y observado. Então, sempre cuidado aqui para fechar a quantidade correta de parênteses. Né? Então, já temos esse valor transformado, arrasto ali a célula, tenho esse valor para os demais tempos. Novamente, vamos fazer o ajuste do R, né, a taxa de progresso da doença, o y0 inóculo inicial e o R2 coeficiente de determinação. Então, a função para a taxa de progresso é inclinação entre, então, os valores transformados, né, por aquele monito. Então, seleciono ali os valores na coluna C e os valores de tempo na coluna A. Já tenho direto o valor da taxa de progresso da doença, 0,0756. Para o inóculo inicial, então já vou aplicar aqui diretamente a transformação. Tá? Então, fazer o caminho contrário. É 1 menos 1 dividido pelo exponencial da interceptação. Então, coloco essa função, interceptação, seleciono os valores transformados da coluna C e o tempo da coluna A, fecho parênteses, Enter. Eu tenho então o valor agora do inóculo inicial, menos 0,8220. Na sequência, ainda preciso calcular os valores previstos pelo modelo. Tá? Então, utilizando esses dois parâmetros que acabei de ajustar. Digito aqui a fórmula do modelo monomolecular. Igual a 1 menos 1 menos y0. Então, seleciono a célula B11, fixo ela, que multiplica pelo exponencial de menos taxa de progresso da doença, R, seleciono a coluna A11, fixo ela, e que multiplica pelo tempo. Fecho o parênteses, dá um Enter, já vai ter esse valor previsto. E eu posso arrastar essa fórmula para as demais células. E por fim, o coeficiente de determinação R quadrado, seleciono os valores da coluna
B, os valores de y observado, e os valores de y previstos na coluna D. Tem então o coeficiente de determinação 0,9952. Então, seguindo aí com os nossos exemplos, o ajuste do modelo logístico, aqui já apresentados o tempo e a quantidade de doença, o y, na coluna B. Então, como de costume, inicialmente vamos fazer o gráfico de dispersão, apenas para observar esses pontos, né? E para fazer a linearização do modelo, então o primeiro passo é fazer a transformação dos valores da quantidade de doença observada. Então vamos digitar aquela equação da transformação do modelo logístico, né? Era o logito. Então, logaritmo natural de y dividido por 1 menos y. Dá um Enter e arrasta ali para transformar para todos esses pontos. Na sequência, então, ajuste R, Y0 e R2. Então, para a taxa de progresso R, diretamente podemos utilizar aquela função inclinação, né? Então, igual, inclinação, sempre tomando cuidado, né, de selecionar os valores da coluna C transformados, e depois da coluna do tempo, tem o valor dessa taxa direta, né, essa taxa de progresso, 0,1241. Para o inóculo inicial, então já vamos aplicar aqui a destransformação do valor, né? Então, operação inversa. Então, exponencial da interceptação, sempre selecionando a coluna C com os valores transformados e a coluna A com o tempo, dividido por 1 mais exponencial da interceptação novamente. Tá? Então, aqui eu vou aplicar essa função 2 vezes. É assim mesmo. Sempre cuidado fechar a quantidade de parênteses adequada e Enter. Eu tenho então esse valor aqui do y0. Vamos calcular os valores previstos pelo modelo. Então aqui, com esses dois parâmetros que eu acabei de ajustar, vamos digitar a equação do modelo logístico, né? Então é 1 dividido por 1 mais 1 dividido pelo inóculo inicial. Então seleciono ali a célula B11, fixo ela, menos 1, que multiplica o exponencial de menos taxa de progresso da doença. Seleciono ali a célula 11, fixo ela, que multiplica o tempo t. Então seleciono ali o primeiro valor do tempo, né? Fecho parênteses, Enter, já temos então o valor para esse tempo, o valor previsto. Aí eu posso arrastar essa fórmula, né, para as demais células, para finalizar calculando então o valor do coeficiente de determinação R² entre os valores previstos e os valores observados, né? Eu utilizo ali a função Rquad, seleciono os valores da coluna D e da coluna B, né, valores previstos e observados, e tenho esse coeficiente de determinação 0,9978. E por fim, um exemplo do ajuste de modelo de Gompertz. Então, iniciando aí construindo o gráfico de dispersão, apenas com os pontos. Vamos fazer a linearização do modelo, então fazendo a transformação dos valores observados de y, né? Então, aplicando aquela nossa equação. Aqui para linearização é o Gompito, então a equação é menos ln do valor observado de y. Então, muito cuidado com esses sinais de negativo aqui para não esquecer nenhum deles. Então agora tem o valor transformado, posso arrastar para as próximas células. E novamente, fazer o ajuste taxa de progresso R, inóculo inicial y0, e por fim, coeficiente de determinação R². Então, para a taxa de progresso, utilizo novamente a função inclinação. Então, sempre cuidando, selecionar aqui a coluna dos valores transformados e a coluna do tempo, né? Então, Enter, já tem essa taxa de progresso diretamente, né? 0,0929. E para o inóculo inicial, devemos aplicar a operação inversa. Então, o inverso do ln é o exponencial. Então, exponencial de menos interceptação. Eu seleciono os valores transformados de y e os valores de tempo. Fecho parênteses, dá um Enter, vai dar direto o valor do inóculo inicial. Aqui
também, de novo, prestar bastante atenção onde tem o valor de negativo, onde tem esse valor de menos, para não confundir, senão vai dar o ajuste errado. Então, abro ali uma nova coluna para os valores previstos pelo modelo, né? Eu posso utilizar esses dois parâmetros recém-ajustados e digitar a equação do modelo de Gompert. Está igual a exponencial de menos logaritmo natural do inóculo inicial. Então, seleciono ali a célula B11 e fixo ela, que multiplica o exponencial de menos taxa de progresso da doença, seleciono a célula 11, fixo ela, e que multiplica pelo tempo. Fecho parênteses, ao Enter, e aí já tem esse valor previsto. Eu posso arrastar para as demais células ali dos outros tempos. E para finalizar, calcular o coeficiente de determinação R quadrado. Eu seleciono os valores da coluna D, valores previstos, ponto e vírgula, os valores da coluna B, que são os valores observados, e esse é o coeficiente de determinação 0,9935.